livro de Deuteronômio. Deutero é segundo, nomos é lei, a segunda lei, a primeira versão da lei fora dada no Monte Sinai, e o livro de Êxodo registrou aquele momento. 40 anos depois, antes de cruzar o Jordão, mas diante da terra prometida, Moisés então reapresenta novamente a lei, a segunda versão, por isso Deuteronomos, não é? A segunda lei, é a mesma lei, 40 anos depois, é a sua segunda versão, que Moisés agora apresenta para o povo de Israel, sendo que aquela geração de homens adultos morreram durante a peregrinação no deserto, e agora a nova geração que entrará na terra prometida, ela recebe a segunda versão da lei, Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 13, de 1 a 5, diz assim a palavra de Deus: se um profeta ou alguém que adivinha por meio de sonhos aparecer entre vós e vos anunciar um sinal ou prodígio, e o sinal ou prodígio de que tiver falado vier a acontecer, e ele disser: vamos seguir outros deuses que nunca conhecestes e vamos cultuá-los, não dareis atenção às palavras desse profeta ou sonhador, pois o Senhor vosso Deus vos está provando para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o coração e de toda a alma. Segui o Senhor vosso Deus e a Ele temei, guardai seus mandamentos e ouvi sua voz, a Ele cultuareis e vos apegareis, e o profeta ou sonhador morrerá, pois pregou a rebeldia contra o Senhor vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito e vos resgatou da casa da escravidão, para vos desviar do caminho em que o Senhor vosso Deus vos ordenou que andasseis. Assim, exterminareis o mal do vosso meio. Assim, exterminareis o mal do vosso meio. Queridos irmãos, a palavra de Deus é absolutamente maravilhosa. Por quê? Moisés viveu séculos antes de Cristo. Nós estamos há séculos depois de Cristo. E essa advertência que Moisés está fazendo ao povo de Israel, ao povo de Deus, é de uma relevância, é de uma atualidade assombrosos. É para ficar extasiado, porque quantas coisas aconteceram de lá para cá, de Moisés para os nossos dias, quanta ciência, quantas tecnologias, a revolução da informática, da comunicação, mas os problemas essenciais dos seres humanos permanecem os mesmos. As tentações para nos desviar de Deus, do Deus vivo e verdadeiro, permanecem as mesmas. Por isso essa advertência para nós hoje, de uma atualidade impressionante. E eu leio para os irmãos uma frase célebre de Martinho Lutero, que disse, por ocasião da reforma: qualquer ensinamento, qualquer doutrina que não se enquadre nas Escrituras
deve ser rejeitado, mesmo que faça chover milagres todos os dias, mesmo que esse ensinamento faça chover milagres todos os dias, rejeite essa doutrina, rejeite esse ensinamento, se ele não se fundamenta, se ele não se enquadra nas Escrituras Sagradas. Palavras de Lutero, também tão distantes de nós no tempo, mas de uma atualidade incrível. Queridos irmãos, Moisés nos faz uma advertência contra uma tentação. E ele nos ensina 8 maneiras de agir e de reagir se essa tentação nos assaltar. Qual é a advertência? Se um profeta ou alguém que adivinhe por meio de sonhos, literalmente no hebraico é o sonhador de sonhos. Portanto, se um profeta ou alguém que adivinha por meio de sonhos aparecer, surgir, se apresentar entre vós e vos anunciar um sinal ou prodígio. Então, tinha uma pessoa paralítica e aquele adivinhador, aquele profeta, ele anuncia que daqui a 1 ano, naquele mês, naquela semana, naquele dia, aquela pessoa voltará a andar. E 1 ano depois, o sinal, o prodígio de que tiver falado, vier a acontecer. Portanto, acontecerá. Como devemos reagir se ele disser, vamos seguir outros deuses que nunca conhecestes e vamos cultuá-los? Como devemos agir? Irmãos, é notório, baseado no Antigo Testamento, que Deus falava por intermédio de sonhos. Abra aí no livro de Números, capítulo 12, 6. Então disse, ouvi agora as minhas palavras. Se houver um profeta entre vós, eu, o Senhor, me revelarei a ele em visão e falarei com ele em sonhos. Portanto, Deus se revelava em visões e ele se revelava em sonhos. Ele se revelou em sonhos a Jacó, a José. Deus usava o sonho para revelar a sua verdade. Portanto, legítimos e autênticos profetas, eles sonhavam sonhos de Deus e eles compartilhavam as revelações que recebiam por sonhos. E aqui, se um profeta ou alguém que adivinhe por meio de sonhos aparecer, se ele aparecer e ele anunciar com antecedência um prodígio é um fenômeno extraordinário, sobrenatural, impressionante, estarrecedor, é um prodígio. Se uma pessoa cega de nascença agora for curada, é um prodígio. Se um paralítico, numa cadeira de rodas há décadas, se levantar e andar como se nunca fosse paralítico, é um prodígio, é um sinal, é uma manifestação sobrenatural de poder que trouxe cura. Prodígio e sinal é produto de uma intervenção sobrenatural, espiritual e poderosa que causa aquele efeito, aquela consequência. Não é o poder, ser humano não tem poder de fazer com que uma medula, nervos, músculos que
nunca funcionaram, voltem, sejam regenerados e voltem ao estado normal, como se nunca tivessem tido qualquer problema. Imagine se um sonhador, se levanta alguém aqui e diz: daqui a um ano, nesta data vai acontecer um terremoto, e quando esse terremoto acontecer, muitas pessoas morrerão. E meus irmãos, no ano, no mês, na semana, no dia e na hora que ele anunciou, se um prodígio e um sinal é estarrecedor, ver uma pessoa com câncer na pele e no osso, estado terminal, moribundo, levantar-se. É um sinal, é um prodígio. Agora, você pode otimizar e você pode dar a esse milagre um tom ainda mais extraordinário se ele for anunciado com meses ou até anos de antecedência. A conclusão é: esse homem é um homem de Deus. É um servo de Deus. Esta mulher é uma mulher de Deus, é uma serva de Deus. Com um ano, ela anunciou esse prodígio, este sinal, esta maravilha, e ela se cumpriu. Vamos ver em Deuteronômio 18, como saber se Deus falou através de um profeta. A partir do versículo 20... Mas o profeta que tiver a arrogância de falar em meu nome alguma palavra que eu não tiver mandado falar, ou o que falar em nome de outros deuses, este morrerá. E se disseres no coração: como reconheceremos a palavra que o Senhor falou? Como podemos saber se o que ele disse é ou não é realmente a palavra de Deus? Quando o profeta falar em nome do Senhor e a palavra não se cumprir, nem acontecer como foi falado, é porque o Senhor não falou esta palavra. O profeta falou por arrogância, não o temerás. Mas Moisés está dizendo que um sonhador de sonhos, alguém que adivinha por intermédio de sonhos, ele se manifestará, ele aparecerá entre vós, ele anunciará com antecedência prévia um sinal, um prodígio, e aquele sinal e prodígio previamente anunciado vier a acontecer, não podemos concluir, é um homem de Deus. Não podemos concluir, ele é servo de Deus. Ele é genuinamente profeta do Deus Altíssimo. Por que não? Porque milagres, sinais, prodígios, maravilhas não são indicadores indiscutíveis e irrefutáveis de que se trata de um milagre divino procedente de Deus. Por que não? Porque você tem que ouvir a doutrina daquele profeta. Você tem que escutar a mensagem dele. Você tem que prestar atenção para o que ele vai dizer. Se o sinal e a maravilha, se o prodígio acontecer e ele disser: vamos seguir outros deuses que nunca conhecestes e vamos cultuá-los, se ele disser isso, ele é um falso profeta. Ele é um operador de sinais, prodígios e maravilhas, mas não com o poder santo de Deus, mas com o poder maligno, com o poder de Satanás. Queridos irmãos, isso é muito sério. Talvez um pai diga: ele é um homem de Deus sim, meu filho estava na pele e no osso, o meu filho é paralítico, nunca andou, nunca jogou bola, e o meu filho está agora pulando, correndo, jogando bola. Como você diz que ele não é um homem de Deus? Ouça o que ele vai dizer.
se ele pregar não for o evangelho, não for a sã doutrina, não forem as verdades reveladas por Deus, então ele é falso profeta. Queridos irmãos, muita gente hoje fica impressionada, deslumbrada, estarrecida, maravilhada e fica cega quando vê milagres acontecendo diante dos seus olhos, quando vê prodígios e automaticamente conclui: é homem de Deus, e agora eu vou para a igreja dele, eu agora serei seguidor deste pregador, e vão ouvir, mas porque não conhecem a palavra de Deus, porque são analfabetos de Bíblia, não amam as Escrituras, não estudam a sã doutrina, ouvirão as heresias, mas porque estão cegos pelo poder extraordinário dos milagres realizados, cairão nessa tentação de dar crédito a quem não é digno de crédito. Queridos irmãos, por favor, Mateus capítulo 24, versículo 24. Jesus está falando sobre o período da grande tribulação, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e milagres, a tal ponto que, se possível, enganariam até os escolhidos, até os eleitos, os escolhidos, se possível, seriam enganados. Eles não serão, porque eles conhecem a palavra de Deus, a sã doutrina, e saberão que o poder que operou esses grandes sinais e milagres é poder espiritual sobrenatural, mas é das trevas, é satânico, é maligno, e não se deixarão enganar, não cairão neste engodo. Vejam Atos capítulo 8, de 9 a 11, o Evangelho em Samaria. Havia na mesma cidade certo homem chamado Simão, que praticava artes mágicas, causando a admiração do povo de Samaria. Ele afirmava ser de grande importância e todos o ouviam atentamente, desde o menor até o maior, dizendo: este é o poder de Deus que se chama grande poder. E davam-lhe atenção, porque já fazia muito tempo que ele os deixava admirados com suas artes mágicas, impressionando. Ele foi apelidado de grande poder, todos admirados com o que ele fazia. Não é só, meus irmãos, Deus quem opera milagres. Vejam Atos 16, versículo 16. Aconteceu que, quando íamos ao lugar de oração, veio ao nosso encontro uma jovem que tinha um espírito adivinhador e que, adivinhando, dava grandes lucros a seus senhores. Como ela adivinhava e acertava e dava lucros, e todos procuravam aquela jovem para que ela adivinhasse o futuro delas. Era poder espiritual maligno. Quando ela ficou liberta daquele demônio, aquela sua capacidade de adivinhar foi embora. Agora, os irmãos ficarão ainda mais estarrecidos com Apocalipse, capítulo 13. O dragão é Satanás,
capítulo 13. O dragão dá poder à primeira besta que surge do mar. É o Império Romano do ponto de vista estatal, o Estado opressor. A segunda besta que sobe da terra é o poder romano, é o Império Romano agora apresentado da perspectiva da religião enganadora. E a prostituta que aparece depois é também o Império Romano na versão da imoralidade. Então, o Império Romano, ditador, despótico, destruidor da igreja, opressor. O poder romano enganador, com as falsas ideologias, e o poder romano imoral, não é? Que degrada moralmente a humanidade. Satanás deu poder. E observem, versículos 1 e 2 de Apocalipse 13. Vi subir do mar uma besta com 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres havia 10 coroas, e sobre as cabeças trazia nomes de blasfêmias. A besta que vi era semelhante a um leopardo, seus pés eram como os de um urso, e sua boca como a de um leão. O dragão deu-lhe seu poder, seu trono e grande autoridade. No final dos tempos, um Estado receberá esse poder. Aí vejam versículos 12, 11, 12 e 13. Vi surgir da terra outra besta, com 2 chifres, semelhantes a de um cordeiro, e ela falava como um dragão. Também exercia toda a autoridade da primeira besta, na sua presença, e fazia que a terra e seus habitantes adorassem a primeira besta, cuja ferida mortal havia sido curada. Ela realizava grandes sinais à vista dos homens, de maneira que fazia até descer fogo do céu para a terra. E por meio dos sinais que lhe fora permitido fazer na presença da besta, enganava os habitantes da terra, e lhes dizia que fizessem uma imagem à besta, que havia sido ferida pela espada e sobrevivera. Também lhe foi permitido dar fôlego à imagem da besta, para que a imagem falasse e fizesse com que todos os que não a adorassem fossem mortos. Meus irmãos, o que está escrito aqui é o que Jesus falou em Mateus 24. Literalmente, não vamos interpretar uma imagem que ganha poder de falar, uma imagem de matéria inanimada que se torna viva. Não vamos interpretar literalmente, mas é para descrever que os sinais, os prodígios e as maravilhas que serão realizados na grande tribulação e no final dos tempos serão tais, serão estarrecedores. Só não enganarão os eleitos, porque os eleitos, irmãos, conhecem a palavra. Por isso Moisés está dizendo, se surgir um profeta, um sonhador de sonhos, e ele vai anunciar com toda antecedência um sinal, um milagre e um prodígio. E no tempo por ele designado vai acontecer. Diante daquele milagre sobrenatural, daquela grande manifestação de poder, diante daquele prodígio, não concluam que se trata de um profeta divino, não concluam, antes de ouvir o que ele tem para dizer. Moisés sabia muito bem que não era só Deus quem operava sinais, prodígios e maravilhas. Abram, por favor, em Êxodo, capítulo 7. Abram em Êxodo, capítulo 7, de 10 a 12. Moisés começa com a vara de Deus a operar os sinais e os prodígios no Egito para tirar com as pragas Israel do cativeiro.
Êxodo 7:10. Então Moisés e Arão foram falar com o faraó e fizeram como o Senhor havia ordenado. Arão lançou sua vara diante do faraó e diante dos seus subordinados, e ela se transformou numa serpente. O faraó, porém, mandou vir os sábios e feiticeiros, e eles, os magos do Egito, também fizeram o mesmo por meio do seu ocultismo. Cada um deles lançou a sua vara, e elas se transformaram em serpentes, mas a vara de Arão devorou a deles. Todavia, o coração do faraó se endureceu, e ele não os atendeu como o Senhor tinha dito. Até que eles não deram mais conta de acompanhar e admitiram, isso é o dedo de Deus. Mas eles operaram com seu ocultismo, com suas feitiçarias, eles fizeram milagres. Então Moisés sabia muito bem que o poder espiritual, oculto, satânico, por feitiçaria, opera maravilhas. E tem hoje, no mundo todo, pessoas operando milagres extraordinários. E essas pessoas estão sendo seguidas por multidões incontáveis. Não se deixe impressionar com milagres. Não diga, vou agora, esse homem de Deus. Não, ouça a pregação, ouça o que ele vai dizer, ouça o ensino dele, ouça a doutrina dele. Se ele disser, vamos seguir outros deuses que nunca conhecestes e vamos cultuá-los, então como vocês deverão reagir? Hoje talvez esses milagreiros não dirão, vamos cultuar outros deuses, mas eles vão começar a ensinar doutrinas que não estão na palavra de Deus. Eles vão começar a introduzir sorrateiramente doutrinas heréticas, vão negar a divindade do Espírito Santo, vão negar a Trindade, como hoje se nega, vão começar a introduzir heresias destruidoras do nosso meio. E tem muita gente no YouTube que é fã dessas pregadoras, desses pregadores, porque eles operam milagres, porque não tem o filtro da boa doutrina. E por isso acreditam no que estão ouvindo, e estão ouvindo o que não presta. Irmãos, isso é muito sério. Em outros lugares, no meio hindu e no Oriente, eles convidam mesmo para seguir outros deuses. E os satanistas, eles convidam para seguir Satanás. Será que nós vamos nos deixar seduzir por milagres, por prodígios? Se alguém disser, sua esposa amada e querida está na pele e no osso, mas aquele homem de Deus pode curar, prefira que sua esposa parta para Cristo, que é incomparavelmente melhor, mas não leve para lá, porque se ele prega heresia, o poder que se manifesta lá é sobrenatural, mas não é da luz, é das trevas. Não é o poder de Deus, é de Satanás. Não se deixe seduzir. O que devemos fazer? 8 atitudes que devemos ter ao detectar na audição da mensagem. Verso 3, em primeiro lugar, nós aprendemos o que devemos fazer. Não dareis atenção às palavras deste profeta ou sonhador. Primeira atitude, não dê atenção. Não preste atenção. Ignore o que ele está dizendo. É heresia. Sabe por quê?
Agora você ficará ainda mais estarrecido, porque o Senhor vosso Deus vos está provando. O Senhor está testando você. Deus provou a Abraão. Deus prova, Deus testa o seu povo. Você ama a Deus com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento, com todo o teu coração e com toda a tua alma. Você o ama assim. Veja aí Deuteronômio 6, versículo 4. Deuteronômio 6, verso 4. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Verso 5. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Esse é o nosso dever, amar o Senhor assim. O Senhor nos prova para saber o quê? Com que propósito Ele nos submete a esse teste? Para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o coração e de toda a alma. Se você ama a Deus de todo o coração e de toda a alma, você crerá na palavra dele e não na palavra do falso profeta. De que maneira você prova que você ama a Deus de todo o coração e com toda a sua alma? É quando você ama a Deus e a lei de Deus e a verdade de Deus e não a falsa doutrina. Irmãos, Deus nos prova para saber se nós o amamos. Será que você ficará tão encantado, seduzido, deslumbrado com o milagre a ponto de crer numa heresia e assim você estará provando que não ama o Senhor? Deus prova. Tem prova fácil. O professor faz a prova, terminou a prova e você diz, arrebentei. E tem prova que você diz, me arrebentei. A prova foi difícil demais. O teste foi muito difícil, fiquei reprovado. Deus nos prova. Deus permite que Satanás dê o seu poder sobrenatural a profetas, a adivinhadores. Eles irão com manos. Olha aí, Nostradamus. Quanta gente crê em Nostradamus, nas profecias dele? Quanta gente dá ouvidos a espíritos enganadores que anunciam o que vai acontecer. E acontece. Acontece porque é uma profecia satânica e Satanás tem poder para cumprir e fazer aquele milagre. E Deus permite. Deus permite que Satanás dê poder a falsos profetas e adivinhadores para anunciar previamente sinais, prodígios e maravilhas, e eles acontecerão e deixarão todos extasiados, estarrecidos. E é uma prova. Deus quer que você ouça o que Ele tem para dizer. E ao detectar que Ele não tem a palavra de Deus na boca, então o que é que você vai fazer? Não dareis, a primeira atitude, atenção às palavras desse profeta, porque é uma prova. Não saia reprovado desta prova. Se você ama a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, então você também ama a palavra dele. Você ama a lei dele, a revelação dele. Por isso quem despreza a Bíblia, quem despreza a lei do Senhor, quem despreza a palavra de Deus, está desprezando Deus, porque ele a pronunciou. Então, uma das maneiras de provar amor a Deus é não se deixando encantar e seduzir por manifestações sobrenaturais de poder
ao detectar a falsa doutrina na boca, nos lábios dos pregadores. Um apóstolo dessa cidade, entre aspas, disse que recebeu de Deus a revelação de que assim como tem a trindade divina, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, tem a trindade maligna, Satanás, Lúcifer e o diabo. Ele diz que são 3 pessoas distintas. Da onde ele tirou isso? Ele disse que recebeu por revelação. Isso nunca está na Bíblia Sagrada. E milhares de pessoas o seguem. Milhares de pessoas o seguem. Tem os unitaristas negando a trindade. Tem cantores que cantam músicas evangélicas desta igreja que negam o Pai, o Filho e o Espírito, não reconhecem a divindade do Filho de Deus, nem a divindade do Espírito Santo, só o Pai, só Deus. E tem muita gente nessas igrejas. Queridos irmãos, primeira atitude, não dareis atenção, pois se trata de uma prova. Segunda atitude, segui o Senhor. Seja discípulo do grande eu sou. Siga, você será convidado a seguir outros deuses que nunca conhecestes. Você será convidado a crer em ideologias que você nunca aprendeu na igreja genuína que prega a doutrina sã. Mas você será convidado a crer nestas novidades. Então, segunda atitude, seguir o Senhor, não siga esses falsos profetas. Terceira atitude, a Ele temei, tema e trema, porque Deus disse que Ele não poupará aquele que afasta as pessoas dele com a mentira. A verdadeira adoração é em espírito e em verdade. Ninguém pode adorar a Deus na mentira, na heresia, no falso ensino. Tema, porque Deus não poupará quem der abrigo à heresia. Acredite, trema e tema. Deus disse que Ele não poupará os hereges. E se você der ouvido aos hereges, você não será poupado. Então tema. Em quarto lugar, guardai seus mandamentos. Sim, obedeça aos mandamentos revelados. Eles estão registrados nas páginas das Escrituras. Estude as Escrituras, pare de preguiça. Você lê tanta coisa, passa tanto tempo na internet, mas não lê a Bíblia, não estuda a Bíblia, não conhece a sã doutrina. Por isso você é presa fácil para os enganadores. Em quinto lugar, ouvi sua voz, a voz de Deus. Ouça a voz de Deus pela palavra. Não ouça o que falsos profetas dizem. Em sexto lugar, a Ele cultuareis, a Ele e somente a Ele. Em sétimo lugar, a Ele vos apegareis. A que você se apega? A milagres? Tem gente, irmãos, atrás de milagres. Tem pastor dizendo, esta é a igreja verdadeira, porque aqui se opera milagres. Mesmo que faça chover milagres todos os dias, disse Lutero, se um ensino de um pregador e de uma igreja não for bíblico, rejeite, mesmo que faça chover milagres diariamente. E em oitavo lugar, execute, mate, e o profeta ou o sonhador morrerá, pois pregou a rebeldia contra o Senhor. Observem, o que foi que ele pregou? Rebeldia. Ele fez o sinal, ele fez o prodígio, ele deslumbrou, ele extasiou,
mas agora ele diz: vamos seguir outros deuses? Isso é pregar rebeldia contra o Senhor. Tem gente pregando rebeldia contra o Senhor e tem muita gente dando crédito a esses pregadores e pregadoras. Mas eles deveriam ser executados. Hoje, nós não vamos fazer isso. Vontade não falta. Não falta corda e não falta árvore no Amazonas. Mas nós não vamos fazer isso. Mas o que você vai fazer? Você não vai ouvir esse pregador. Você não vai para esse culto. Olha, na casa do meu irmão, da minha irmã, tem um profeta. Vamos lá. Irmãos, eu estou cansado de ver. Eu já fui chamado para ir numa casa onde tinha uma profetisa profetizando, e muita gente ia para aquela casa. Ela ficava no segundo andar, e ela dava consulta de um por um, como eu vi no Espiritismo, os chamados preto velhos da vida dando consulta. Entrava um por um, para ouvir a profetisa, e saíam dali maravilhados. E ela falava coisas que ia acontecer, e acontecia. Irmãos, não se deixe seduzir por isso. É gente que não ama a palavra de Deus. Só cai nisso pessoas que não leem a Bíblia, que não amam a Deus. Serão enganados, ficarão reprovados e prestarão contas com Deus. Execute. Sabe como? Tire da internet, não leia a divina revelação do inferno. É um livro que é vendido, considerado best-seller. Uma profetisa recebeu essa revelação e escreveu o livro. Eu fui numa livraria e o vendedor: pastor, isso aqui é uma bênção, leia. Divina revelação do inferno. Eu disse: o que eu sei sobre o inferno está na Bíblia e é suficiente. O que essa senhora diz que recebeu como revelação, eu não quero saber. Não tem divina revelação do inferno, irmãos. Não tem profetisas. Depois da Bíblia Sagrada não tem profeta e nem profetisa que recebeu revelação direta de Deus e você deve crer. Com todo respeito aos adventistas, Ellen White não é profetisa. Não se deve dar crédito a nada do que ela escreveu. Já fui criticado, já fui realmente muito criticado, eu respeito, mas, infelizmente, eles estão seguindo doutrinas de profetas e profetisas, dando crédito a revelações que não são de Deus e ponto final. Não está na Escritura Sagrada. Sola Escritura. Adventista não é evangélico, porque evangélico é sola Escritura. Sola Escritura. Temos que crer só na palavra de Deus. Outras revelações, Joseph Smith, os Mormons, esqueçam, não é revelação divina. Tem gente que não gosta quando fala assim, mas tem que falar. Nós nos fundamentamos na Bíblia. Se não está fundamentado na Bíblia, não importa se faz chover milagres. Não é revelação divina. Então, execute, corte da sua vida qualquer ensino, doutrina, supostamente revelado. Não foi revelação do Deus Altíssimo, porque a palavra se fez carne e habitou entre nós. Jesus é a revelação máxima, última e derradeira de Deus. Tudo que Deus tinha para falar, Ele já falou. Está registrado nas páginas da Bíblia Sagrada. E se você não se contenta com a Bíblia Sagrada, então seja enganado e preste contas com Deus por ter dado ouvidos a heresias destruidoras. É problema seu com Deus. Deus botou na sua mão a palavra de Deus, então estude a palavra de Deus para não cair nessas heresias destruidoras, porque eles pregam rebelião contra o Senhor para vos desviar do caminho que o Senhor vosso Deus ordenou que andasseis. Assim exterminareis o mal do vosso meio.
Vamos exterminar o mal do nosso meio. Como? Não leia, não ouça, não vá a cultos onde pregadores e pregadoras estão com doutrina errada. Não endosse, não apoie esse tipo de coisa. Estude a Bíblia, creia na palavra de Deus e não se deixe enganar. 8 atitudes que devemos ter para com aqueles que querem que creiamos em falsas doutrinas, mesmo que se apresentem com sinais, prodígios e maravilhas. Se você tem dado crédito a essa gente, peça perdão ao Todo-Poderoso.